Afinal de contas, que fim levaram os traidores de Bolsonaro? Hoje eu vou lavar a alma de vocês. Eu separei aqui 5 nomes para mostrar para vocês o que acontece com os traidores da pátria. Aqueles que traíram Bolsonaro, traíram o povo e depois receberam o que mereciam nas urnas. E também já serve como um recado para os que pretendem trair o povo brasileiro novamente. E o primeiro nome é Joyce Hasselman, conhecida também como Peppa Pig, ou como você quiser chamar. Eu me lembro, e você vai lembrar também, de uma mulher aguerrida, uma mulher de direita, uma mulher forte, totalmente ligada aos princípios conservadores e à direita brasileira. Uma mulher que esbravejava contra o PT na Jovem Pan e na campanha de 2018 fazia questão de exaltar sua proximidade com o presidente Bolsonaro, não é mesmo? Ele está com qualquer outro candidato. Eu optei. Eu estou com Jair Messias Bolsonaro. Porque eu serei a mulher forte ao lado do Jair Messias Bolsonaro. Sou Joyce Hasselman, tô aqui do lado desse homem, ó, Jair Messias Bolsonaro, rodando esse estado e esse país pra gente mudar o Brasil de verdade. Conto com vocês. Mas aí o sucesso, eu acho que subiu a cabeça e fez Joyce Hasselman se transformar numa das principais vozes de oposição ao Bolsonaro. E teve uma situação que você vê ela com o rosto todo quebrado, por algum motivo que ninguém conhece, e ela diz ainda que tinha certeza que Bolsonaro estava tramando um golpe de Estado. Na possibilidade de golpe, Carol, eu tenho certeza dessa tentativa. Eu não tenho certeza do sucesso, acho que ele não terá sucesso. Agora, da tentativa de golpe, sim. E o rosto ferido, dá para lembrar que era consequência de um grave atentado contra ela, mas aí os médicos disseram isso aqui. A deputada do PSL afirma ter acordado caída sem saber exatamente o que aconteceu. Uma nota do gabinete de Joyce afirma que exames constataram diversos traumas pelo corpo, incluindo fraturas na face e na coluna. Os médicos descartaram a possibilidade de queda acidental. Ela foi socorrida pelo marido, o médico Daniel França, que dormia em outro quarto. Bom, tudo isso revelou uma balela e, reduzida a sua insignificância, ela perdeu espaço na imprensa, passou 4 anos falando besteiras no Twitter e continua, ficou conhecida como a encrenqueira, e dos 1 milhão de votos ela teve na última eleição 13, número perfeito para ela, 13 mil votos. Eu ainda acho engraçado aonde que ela arrumou 13 mil votos. Weintraub. Está chovendo fake news. Ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro. A verdade é que parecia que o cara também ia ser um grande ideológico, um cara de direita, um cara forte. Em meio ali a muitas polêmicas, e dentre elas você não vai esquecer do dia que ele falou que, por mim, pegavam todos esses vagabundos e botavam na cadeia, e começando pelo STF. Por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Ele foi o primeiro a ser perseguido praticamente pelo Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. E Bolsonaro, para protegê-lo, mandou ele para os Estados Unidos num cargo do Banco Mundial e escolheu um novo ministro da Educação. Acontece que passou um ano, ele voltou para o Brasil com o intuito de ser candidato a deputado aqui no Brasil. E aí traiu o presidente Bolsonaro, começou a falar mal dele, chegar a ponto de falar que ele era uma pessoa desonesta. Acredito mais na honestidade do presidente Bolsonaro. Antes eu diria o seguinte: não, ele está sendo bobo, ele está sendo usado, ele não está vendo. Eu acho que ele é uma pessoa desonesta. Bom, o resultado foi bem bom pro Weintraub e pro seu irmão também, Arthur Weintraub, que fizeram a incrível votação de 6 mil votos, os dois juntos. Alexandre Frota. Não vou negar para vocês que quando eu vi Alexandre Frota defendendo algo que era conservador, já me dava um embrulho no estômago. Mas como um bom cristão, às vezes a gente precisa acreditar na redenção do ser humano. E ele foi um que surfou na eleição
aí do presidente Bolsonaro, estava defendendo pautas conservadoras, como você vai ver aqui agora. A sua luta é a minha luta, pelo fim da corrupção. Frota Federal 1777. Mas eu estava enganado. Na primeira oportunidade, o Frota traiu o bolsonarismo, e ainda em 2019, no primeiro ano de governo. E depois de protagonizar bate-bocas na Câmara, ele simplesmente saiu do partido de perto do Bolsonaro e foi pro PSDB. E durante as eleições ele fez o L, é isso mesmo. E parece que agora tá saindo até do PSDB e indo pro PT. E agora, sabendo que com certeza não ia conseguir os mesmos votos, afinal de contas não tinha Bolsonaro para ele se apegar, tentou ser deputado estadual. Desceu um degrauzinho ali, mas também nem chegou perto de se eleger. Henrique Mandetta, ministro da Saúde do começo da pandemia. O cara que simplesmente previu o isolamento social e ainda dizia que só era para procurar tratamento se já tivesse com falta de ar. Gerou um problema enorme entre ele e o Bolsonaro, que não aceitava esse tipo de coisa de uma pessoa procurar tratamento só quando tivesse muito mal. Logo depois disso, saiu do ministro da Saúde e foi fazer aquele circo, aquela palhaçada na CPI. Na mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula. Falando um monte de bobagem, descendo a lenha no governo e voltou aí a ser deputado. Bom, ele chegou a ser cogitado como a terceira via ao Planalto para derrubar Bolsonaro aí. Os pés mais no chão, ele tentou uma vaga ao Senado lá no Mato Grosso do Sul. Ele levou uma surra da ministra Tereza Cristina do Bolsonaro. Ela teve 60% dos votos e ele 15%. Mas olha que interessante. O ministro general Pazuello, que assumiu logo após o Mandetta a Ministério da Saúde, foi atacado até não poder mais lá na CPI do Covid pelo próprio Mandetta, se elegeu um dos deputados federais mais votados do Rio de Janeiro. Soraya Tronic. Candidata Bolsonaro, candidata Soraya. Candidata que se agarrou em Bolsonaro também em 2018 e saiu entregando seu panfleto, utilizando inclusive o nome Soraya Bolsonaro. Começaram a aparecer candidatos que nem conhecem o Bolsonaro, fazendo material de campanha com a sua imagem. Esses candidatos genéricos não têm caráter e nem compromisso com os nossos ideais e, sem autorização alguma, utilizam a imagem do Bolsonaro para ganhar. Eles são capazes de mentir nos adesivos, imagine se forem eleitos. Lembrem-se, eu sou Soraya Tronic, a única candidata do PSL ao Senado, e eu estou preparada para ajudar o Bolsonaro a retomar o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e do nosso Brasil. Ela que foi simplesmente humilhada durante os debates pelo próprio Bolsonaro, que ela concorreu à presidência da República. Veja bem, uma mulher dessa só concorre à presidência da República porque sabe que tem mais 4 anos de mandatos no Senado. Provavelmente ela vai ter a cadeirinha dela lá e já vai poder apoiar o Lula, que provavelmente é o que ela sempre quis fazer. Soraya terminou a disputa presidencial com menos de 1% dos votos, empatando tecnicamente na margem de erro com o Padre Kelmo. Padre Kelson. Candidato padre. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Ela que se dizia antipetista ferrenha, simplesmente sumiu do mapa, pois perdeu muita força política. Quando botou-se de frente com Bolsonaro, Bolsonaro simplesmente resolveu apoiar o candidato, que ela não apoiava. E deu no que deu. Esse vídeo eu citei os 5 nomes para você ficar feliz, para melhorar um pouquinho o humor da gente, para mostrar que aqueles que traem a pátria, eles simplesmente não têm um bom resultado ali na frente. E isso também serve de recado para esses deputados aí que foram eleitos com o voto do povo, que a gente está muito de olho no trabalho de vocês. Então, muito cuidado antes de tomar uma decisão que talvez vai quebrar com sua carreira política.